Ao vivo aqui no Jornal Gente, vamos mudar de assunto, né, Pedro? Falar sobre fim da escala 6 por 1 e as consequências dessa possibilidade para uma das áreas mais importantes e que mais geram empregos na economia do Brasil. Já já, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Se tem família reunida e tá lá, se todo dia tem carinho e tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, lá em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Braspress, a sua transportadora de encomendas do Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. É muito ruim o caminho pela Raposo Tavares para São Paulo também nesta manhã. Lentidão do quilômetro 28 até o 27, depois do 25 até o 18 e tem lentidão também do 17 direto até o 10 no acesso ali à rua do Butantã. Para quem vai para o interior pela Raposo agora, caminho bom. Vamos, caminhões seminovos. Garanta já o seu seminovo com IPVA pago, tanque cheio e entrada de 12 vezes no cartão. Siga as redes sociais @Vamos Seminovos e confira as condições. Aproveite. O Jornal Gente vai falar agora sobre esse assunto que está em debate no Brasil, provocado, por alguns representantes do Congresso Nacional, da redução da jornada de trabalho, mudança na chamada escala 6 por 1, mudança constitucional. Nós convidamos aqui para o programa o presidente do Secov de São Paulo, que é o Sindicato da Construção Civil, Jorge Cury Neto, para falar do impacto para essa área importante, da economia brasileira. Presidente, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV, ao vivo no Jornal Gente. Os senhores já fizeram a conta? Qual que vai ser o impacto se aprovada alguma mudança nesse sentido aí para este setor? Bom dia. Bom, gente, bom dia a todos aí, obrigado pela oportunidade. E realmente tem conta aí de bilhões de reais, tanto pela CNI, estava lendo ontem e hoje, tudo gira em torno de mais de 200 bilhões. Tem outra entidade que fala em 170, 180 bilhões, depende do critério que você usa, se você considera hora extra ou se você considera dias trabalhados a mais. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. O que espanta nessa proposta é a irresponsabilidade, né? Quer dizer, o Brasil precisaria, antes de chegar a esse ponto, talvez melhorar substancialmente a produtividade, o que não é o caso, né? O senhor acha que na prática isso vai implicar em redução da oferta de empregos ou redução mesmo do número de carteiras assinadas, haverá desemprego? Quais as consequências práticas que o senhor vê na eventual adoção de uma nova escala de trabalho? A gente assiste o mundo inteiro, né, inclusive na China comunista, a turma trabalhando ainda mais, cada vez mais, para superar as dificuldades, e aqui o que a gente vê é o contrário, né? O que vê são sempre acenos ao dolce far niente. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, uma projeção sobre o que nos espera, na pior hipótese, que é da aprovação dessa irresponsabilidade. Bom, Cláudio, antes de mais nada, eu concordo 100% com você que em ano eleitoral como esse, um assunto tão delicado nunca deveria
ter sido escolhido como pauta para ser resolvida em pouquíssimo tempo. E um dado simples é que o setor gera 3 milhões, ele tem 3 milhões de pessoas envolvidas nessa área em São Paulo. E a gente estima que, caso entre a política reduzindo essa escala, seriam necessários coisa como 10%, 11%, 12% a mais de postos de trabalho para substituir o tempo que as pessoas ficariam em casa. E, para você ter uma referência, no ano de 2025, foram gerados 180 mil empregos na construção em São Paulo. De sorte que, se nós estamos falando em 13 milhões, 10 a 12%, mais de 300 mil, e no ano passado inteiro houve uma geração de 80, então, aonde estão os outros 120 mil que realmente são necessários? Eu acho que, antes de mais nada, tem que se escutar o trabalhador. Eu acho que os órgãos de pesquisa, as entidades, estamos procurando organizar isso, deveriam programar e fazer uma pesquisa onde elucida o entrevistado claramente nas consequências que isso pode gerar para o trabalhador. Como, por exemplo, isso gera aumento de custo no primeiro momento. Isso gera aumento de emprego que não tem mão de obra. Isso gera uma estadia em casa, onde, de repente, se for no comércio, que 90% e pouco por cento depende de serviços e mão de obra, a pessoa ganha por trabalhar sábado, domingo. Hoje em dia é o momento onde se vende mais em fim de semana. E não é só o salário, de repente tem uma comissão a mais envolvida. Então, todas essas coisas, garanto para você que, se for feita uma pesquisa bem feita e bem estruturada, pergunta com uma boa elucidação, essa história que os parlamentares dizem, se colocar em votação, vota e ganha, eu acho que os parlamentares vão começar a mudar de opinião, vendo que não é 100% de aceitação quando você começa a mexer no bolso do funcionário, do trabalhador, do colaborador. Essa história tem que ser discutida com muita calma e com muita técnica e muito embasamento de conhecimento para quem está sendo envolvido, não acha? Presidente, o Secov, outros setores produtivos, empresários com os quais o senhor se relaciona na sua área de atuação, têm sido chamados pelo Congresso Nacional para expor a sua posição e colocar isso que o senhor está colocando aqui para a gente em termos de consequências? Ainda não, o negócio está muito embrionário. Inclusive, eles lá no Congresso, pelo que eu entendo, não sou expert nisso, estão escolhendo qual a maneira que vai ser feita. Tem 2 PECs andando, tem um projeto de lei, então talvez, de um lado, a PEC enrijece a Constituição se ela for trocada. Por outro lado, o projeto de lei torna as coisas um pouco mais flexível para possível mudança. Mas nós não estamos sendo ainda contatados, nós temos representantes lá no Distrito Federal que estão entrando em contato com parlamentares, estamos começando a montar frentes parlamentares, estamos começando a demonstrar isso. Isso que eu disse é a ponta do iceberg, tem muitos mais outros dados que estão sendo levantados, estão sendo estudados pelas entidades para procurar fazer um tour de force e tentarmos mostrar a falta de cabimento de uma pauta dessa durante um ano eleitoral e com pouco tempo para se discutir, e principalmente mostrar as consequências que isso gera numa decisão rápida. Queria agradecer ao presidente do Secov São Paulo, Jorge Cury Neto, falando ao vivo aqui no Jornal. Presidente, obrigada, uma boa semana para o senhor, hein? Muito obrigado, um ótimo trabalho a vocês aí. Obrigada. 9h17, Jornal Gente no ar na Rádio Bandeirantes, na Band News TV.